Imagine perder tudo: sua casa, sua esperança, seu futuro, até que um estranho sai das sombras e muda tudo. A luz fraca de uma noite sufocante, o ar pairava pesado sobre um canto esquecido de uma cidade americana, onde casas de tijolos em ruínas ladeavam calçadas rachadas em um bairro que o mundo parecia ignorar. A poeira rodopiava no calor, grudando na pele de Maria Álvares, mãe solteira de 4 filhos, imóvel com sua filha mais nova, Sofia, agarrada à sua perna. O rosto de Maria era um mapa da exaustão. Linhas profundas marcadas por meses de noites sem dormir e preocupações sem fim. Seus olhos escuros, antes brilhantes de sonhos, agora brilhavam com lágrimas não derramadas. Horas antes, o proprietário viera, com a voz fria, ao lhe entregar um aviso de despejo. "Você está sem tempo", dissera ele, sem se importar com o fato de Maria ter perdido o emprego na lanchonete, com o marido desaparecido há 2 anos ou com o fato de estar vendendo tamales caseiros nas esquinas para comprar fraldas. As crianças, Sofia, de 8 anos, com as bochechas manchadas de lágrimas, Miguel, 12 anos, tentando parecer corajoso, Helena, 10, agarrando um ursinho de pelúcia surrado, e Lucas, 15, olhando para o chão, amontoados, suas pequenas mochilas abarrotadas com tudo o que conseguiam carregar. Um único saco de lixo continha suas roupas, algumas rasgadas, outras pequenas demais. Eles não tinham para onde ir. A rua se estendia infinitamente diante deles, seus buracos como feridas na terra. O peito de Maria apertou quando Sofia sussurrou: "Mamãe, onde vamos dormir?" A pergunta era mais profunda que o calor, mais profunda que a fome que lhes corroía a barriga. Ela não tinha resposta. Suas mãos tremiam enquanto ela agarrava o saco, sua mente a mil, mas não encontrava escapatória. O mundo parecia impossivelmente pesado, cada passo à frente uma batalha contra o desespero. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você estiver pronto para uma história inspiradora. Clique em inscrever-se e fique por aqui para uma reviravolta de cair o queixo no final. Ao redor deles, o bairro fervilhava de vida. Cachorros latindo, um rádio crepitando em uma janela aberta, o zumbido distante do trânsito na rodovia. Mas para Maria, tudo era um borrão. Ela caminhava, com os chinelos batendo no asfalto, sem levar os filhos a lugar nenhum. O sol se punha, pintando o céu com um tom cruel de laranja, como se zombasse da situação deles. A senhora Thompson, uma vizinha mais velha, de olhos gentis e mancando, os avistou da varanda. "Maria, querida, venha aqui", chamou ela, com a voz suave, mas firme. Ela já tinha visto a caminhonete do senhorio antes, visto os ombros de Maria curvados ao sair da casa alugada. A casa da senhora Thompson era pequena, atulhada de fotos desbotadas e cobertores de tricô, mas ela abriu a porta. "Você pode ficar aqui esta noite", disse ela, com as mãos ásperas de anos limpando casas, mas delicadas ao tocar o braço de Maria. "Não é grande coisa, mas é um teto." A garganta de Maria se apertou. Ela queria recusar, para não incomodar mais ninguém, mas a mãozinha de Sofia apertou a dela, e ela assentiu. "Obrigada", sussurrou, com a voz embargada. Lá dentro, as crianças estavam sentadas no chão, dividindo um prato de arroz com feijão que a senhora Thompson havia preparado. Lucas encarou sua porção, empurrando-a para Sofia. "Não estou com fome", mentiu, com a voz quase inaudível. Maria viu o sacrifício, e isso partiu seu coração novamente. Sentou-se no sofá afundado, com a mente em espiral. Como chegara a esse ponto? Trabalhara tanto, fizera turnos extras, sorrira de exaustão, mas as contas continuavam se acumulando e agora estavam ali, sem teto, dependentes da piedade de um vizinho. A vergonha queimava mais forte que o ar da noite. À medida que a noite caía, o bairro ficava mais silencioso, os sons abafados pelo peso da escuridão. Maria não conseguia dormir. Sentou-se perto da janela, olhando para a rua, com os filhos enrolados em cobertores espalhados pelo chão da sala de estar da senhora Thompson. Helena agarrava seu urso, murmurando em seu sono. O rosto de Miguel se contraiu, como se lutasse contra pesadelos. O pequeno peito de Sofia subia e descia, sua respiração irregular,
Lucas, velho demais para chorar abertamente, permanecia imóvel. Mas Maria sabia que ele estava acordado, carregando o peso de ser o homem da família. Ela queria gritar, implorar ao universo por uma saída, mas tudo o que podia fazer era rezar silenciosamente, seus lábios se movendo sem som. As estrelas lá fora estavam fracas, engolidas pelas luzes da cidade, e a esperança parecia igualmente distante. Então, no silêncio da manhã, uma sombra se moveu. Um SUV preto e elegante rolava lentamente pela rua, com o motor zumbindo baixinho e os faróis fracos. Maria ficou tensa, o instinto maternal aflorando. Ela fechou a cortina com mais força, o coração disparado. O bairro não era perigoso, mas também não era seguro. Estranhos àquela hora raramente significavam boas notícias. O SUV parou em frente à casa da Sra. Thompson e uma figura saiu. Era alto, vestia um moletom simples, calça jeans e um boné de beisebol abaixado. Ninguém mais se mexeu. A Sra. Thompson dormia, as crianças alheias. Mas Maria observava, a respiração ofegante. O homem atravessou a rua, com passos deliberados, mas sem pressa. Ao se aproximar da varanda, a luz da rua iluminou seu rosto por um instante, e Maria congelou. Não podia ser. Ela vira aquele rosto em outdoors, em telas de TV, no bar esportivo onde costumava servir mesas. Cristiano Ronaldo, o astro do futebol. Ali, neste canto decadente do mundo, sua mente acelerou, estaria sonhando, teria finalmente a exaustão a dominado. O homem bateu suavemente na porta e Maria hesitou, com as mãos tremendo ao abri-la só um pouquinho. De perto, ele parecia diferente. Sem roupas chamativas, sem comitiva, apenas uma intensidade silenciosa nos olhos. "Você é Maria?" perguntou ele, com a voz baixa, com sotaque, mas clara. Ela assentiu, incapaz de falar. "Ouvi falar de você", disse ele, olhando para as crianças adormecidas pela porta aberta. "Podemos conversar lá fora?" Maria saiu para a varanda, os pés descalços frios contra a madeira. O ar estava mais frio agora, mas sua pele formigava de nervosismo. Ronaldo estava a alguns metros de distância, com as mãos nos bolsos, a postura relaxada, mas o olhar inquisitivo. "Eu sei o que aconteceu", disse ele. "O despejo, as crianças. Eu quero ajudar." Os joelhos de Maria cederam, mas ela se apoiou no corrimão da varanda. Ajuda? Dele? Não fazia sentido. Por quê? Conseguiu sussurrar, com a voz rouca. O olhar de Ronaldo se suavizou e, por um instante, ele deixou de ser o ícone global. Era apenas um homem, parado no escuro, vendo a dor dela. "Porque ninguém deveria passar por isso", disse ele simplesmente. "Nem você, nem eles." Ele acenou com a cabeça em direção à casa, onde a pequena figura de Sofia era visível pela janela, enrolada sob um cobertor fino. Os olhos de Maria ardiam de lágrimas, mas ela as conteve. Queria perguntar como ele sabia, por que se importava, mas as palavras não saíam. Ronaldo enfiou a mão no SUV e tirou uma mochila. Abriu-a, revelando pilhas de compras, pão, leite, maçãs, cereais e até algumas barras de chocolate. "Para esta noite", disse ele, entregando-a a ela. O peso da mochila parecia uma tábua de salvação em suas mãos. "Tem mais", acrescentou, com a voz firme, mas gentil. "Volto amanhã. 9 da manhã. Esteja aqui." Antes que Maria pudesse responder, ele já estava voltando para o SUV. Ela ficou paralisada, a mochila pesada nos braços, observando o veículo desaparecer na noite. Seu coração batia forte, uma mistura de descrença e algo mais, algo que ela não sentia há meses. Esperança. Era frágil, como uma vela bruxuleando em uma tempestade, mas estava lá. Ela carregou a mochila para dentro, com movimentos lentos, como se ir rápido demais pudesse destruir o momento. A Sra. Thompson se mexeu, piscando para as compras. "Quem era?" perguntou, com a voz rouca de sono. Maria balançou a cabeça, ainda processando. "Eu não sei." Mentiu, ainda não pronta para compartilhar a verdade. Ainda não. Ela sentou-se ao lado das crianças novamente, com a sacola de compras a seus pés.
As barras de chocolate chamaram sua atenção, e ela imaginou o rosto de Sofia se iluminando ao ver o chocolate. Pela primeira vez naquela noite, Maria sorriu, uma coisinha pequena e trêmula. Ela não entendia por que Cristiano Ronaldo, logo ele, tinha aparecido. Não sabia como ele tinha ouvido falar dela, talvez por meio de Javier, o voluntário da comunidade que estava tentando ajudar com uma arrecadação de fundos para sua família. Javier havia mencionado algo sobre conexões na semana anterior, mas ela não tinha pensado muito nisso. Agora parecia um milagre, grande demais para compreender. Ela olhou para os filhos, com os rostos suavizados pelo sono, e sentiu uma determinação feroz crescer em seu peito. Ela os manteria seguros, acontecesse o que acontecesse. E talvez, apenas talvez, amanhã trouxesse algo melhor. A noite se estendeu, mas Maria não dormiu. Sentou-se perto da janela, com as compras ao lado, repetindo mentalmente as palavras de Ronaldo. Eu voltarei. Ela se agarrou àquela promessa, seu coração ousando acreditar que a escuridão finalmente poderia se dissipar. À medida que a aurora avançava no horizonte, pintando o céu de um cinza suave, a vizinhança começou a se agitar. Um galo cantou em algum lugar próximo, e os primeiros carros rugiram pela rua. Os olhos de Maria estavam pesados, mas ela se forçou a permanecer acordada, observando o relógio na parede da senhora Thompson. 8 horas. 8:30. Suas mãos se remexeram, alisando o vestido surrado, penteando o cabelo para trás com dedos trêmulos. As crianças acordaram lentamente, esfregando os olhos, confusas com as compras, mas famintas demais para fazer perguntas. Sofia devorou uma barra de chocolate, seu sorriso uma pequena explosão de luz no coração de Maria. Miguel ajudou Helena a servir o cereal, e Lucas observou em silêncio, o maxilar tenso. A senhora Thompson se movimentava por ali, fazendo café, sua presença um conforto silencioso. Quem quer que tenha sido ontem à noite, disse ela, mexendo o açúcar na caneca. Ele tem um bom coração. Maria assentiu, com a garganta apertada demais para falar. Ela não contou à senhora Thompson que era Ronaldo. Não tinha certeza se alguém acreditaria nela. O relógio se aproximava das 9 e o pulso de Maria acelerou. Ela saiu, ficando na varanda, com os olhos percorrendo a rua. As crianças a seguiram, sentindo algo importante, mas sem entender o que. Os vizinhos olharam para ela, curiosos, mas mantendo distância. Então, bem na hora, o SUV preto apareceu, com os pneus rangendo contra o cascalho. Maria prendeu a respiração. Ele havia cumprido a palavra. O veículo parou, e Ronaldo saiu, com o boné abaixado, os olhos encontrando os dela, com uma intensidade silenciosa. Naquele momento, Maria soube que algo estava prestes a mudar, não apenas para ela, mas para todos eles. 2. O sol da manhã subia lentamente, lançando longas sombras sobre o pavimento rachado do bairro, onde a esperança parecia uma estranha que raramente perdurava. Maria Alvarez estava na varanda da senhora Thompson, com as mãos firmemente entrelaçadas, os olhos fixos na SUV preta estacionada do outro lado da rua. Cristiano Ronaldo saiu, com o boné de beisebol abaixado, o moletom cinza simples se misturando à luz da manhã, sem câmeras, sem comitiva. Apenas um homem carregando um envelope e um propósito silencioso. O coração de Maria batia forte, seus filhos se amontoavam atrás dela, seus rostos uma mistura de confusão e curiosidade. Sofia agarrava uma barra de chocolate meio comida da noite anterior, com os olhos arregalados. Miguel permanecia ereto, tentando disfarçar o nervosismo, enquanto Helena abraçava seu ursinho de pelúcia, e Lucas, o mais velho, observava Ronaldo com um olhar cauteloso. A senhora Thompson permaneceu na porta, com a caneca de café fumegando, a testa franzida enquanto tentava reconhecer o estranho. O ar estava carregado de expectativa, do tipo que fazia o mundo parecer parado, como se cada respiração dependesse do que aconteceria em seguida. Ronaldo atravessou a rua com passos firmes, o olhar encontrando o de Maria com um calor que rompia suas dúvidas. Bom dia, disse ele suavemente com um sotaque sutil, mas inconfundível. Maria assentiu,
com a garganta apertada demais para falar. Ela sentiu o peso da noite anterior, o despejo, a fome, o medo, pressionando aquele frágil momento de possibilidade. Ronaldo estendeu o envelope, com a superfície branca, imaculada e discreta. Isto é para você, disse ele em voz baixa, como se estivesse compartilhando um segredo que só ela tinha. As mãos de Maria tremiam ao pegá-lo, os dedos roçando o papel com medo de acreditar que era real. Ela olhou para os filhos que a fitavam e depois de volta para Ronaldo. O que é? Sussurrou, com a voz quase inaudível. Ele sorriu, com uma pequena e genuína curva nos lábios. Abra. Suas mãos tremiam ao rasgar o envelope, revelando um molho de chaves e um documento dobrado. As chaves brilhavam à luz do sol, pequenas e prateadas, mas carregadas de significado. Ela desdobrou o papel, os olhos percorrendo as palavras. Uma escritura, um contrato de compra, uma modesta casa de 2 quartos em seu nome. Um lar. Sua respiração ficou presa e as lágrimas turvaram sua visão. Isso é real? Perguntou ela com a voz embargada. Ronaldo assentiu com a expressão firme. É seu. Um lugar para você e seus filhos. Um novo começo. Os joelhos de Maria cederam, mas Lucas segurou seu braço, com os olhos arregalados de descrença. Sofia soltou um pequeno suspiro e Helena sussurrou. Uma casa? Como se dizê-lo em voz alta pudesse fazê-la desaparecer. Miguel apenas a encarou, o maxilar tenso, como se tivesse medo de ter esperança. A vizinhança se agitou, alguns rostos curiosos espiando pelas janelas ou entrando nas varandas. A senhora Thompson se aproximou, esquecendo a caneca, os olhos alternando entre Maria e o estranho. Quem é este homem? Murmurou, mas Maria não respondeu. Não conseguia. Seu mundo havia se desequilibrado e ela ainda tentava se equilibrar. Ronaldo se ajoelhou na altura das crianças, com a voz suave. Vocês gostam de futebol? Perguntou, com um brilho brincalhão nos olhos. Sofia assentiu timidamente e Miguel murmurou. Um pouco. Ronaldo riu baixinho, tirando uma pequena bola de futebol do Sylvie. Jogamos depois, ok? Mas primeiro vamos ver sua nova casa. As lágrimas de Maria caíam livremente agora, mas ela as enxugou com a manga, tentando se recompor para os filhos. Ela se virou para a senhora Thompson, que agora encarava Ronaldo abertamente, boquiaberta ao reconhecê-lo. Ela se assustou, mas Maria balançou a cabeça levemente, um apelo silencioso para que ficasse quieta. Ronaldo não pareceu notar os sussurros crescentes. Ele gesticulou em direção ao SUV. Venha, disse ele. Eu te levo lá. A viagem foi curta, apenas alguns quarteirões até uma rua tranquila, onde pequenas casas se alinhavam em fileiras organizadas, seus quintais modestos, mas arrumados. A casa era simples. Revestimento branco, uma pequena varanda, um gramado na frente. Mas para Maria, era um palácio. Ronaldo estacionou e as crianças saíram com os olhos arregalados enquanto apreciavam a vista. Maria agarrou as chaves, o coração disparado. Isto é nosso? Perguntou Lucas, com a voz carregada de dúvida. Ronaldo assentiu, entregando um segundo envelope a Maria. Tem um extra, disse ele baixinho, para móveis, material escolar, o que você precisar. Ela abriu o envelope e encontrou um cheque, não uma fortuna, mas o suficiente para aliviar o peso dos próximos meses. Suas mãos tremiam e ela o olhou, procurando as palavras. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, com a voz rouca. O olhar de Ronaldo se suavizou e, por um momento, ele pareceu mais jovem, quase vulnerável. Eu cresci sem nada, disse ele. Minha mãe tinha 3 empregos. Eu sei como é sentir o mundo contra você. Ninguém deveria se sentir assim, principalmente as crianças. Antes que Maria pudesse responder, uma voz chamou. Maria, o que está acontecendo? Era Javier, o voluntário da comunidade que estava ajudando na arrecadação de fundos dela. Ele correu até lá, seus tênis gastos levantando poeira, seu rosto uma mistura de confusão e excitação. Recebi uma ligação ontem à noite, disse ele olhando para Ronaldo. Alguém disse que queria ajudar. Eu não sabia que era...
Você. Sua voz se perdeu, claramente impressionado, mas tentando parecer tranquilo. Ronaldo apertou sua mão com um sorriso tranquilo. Obrigado pela dica, cara, disse ele. Você está fazendo um bom trabalho. A mente de Maria acelerou. Então foi assim que ele a encontrou. A arrecadação de fundos de Javier, um pequeno pedido de ajuda online, chegou a Ronaldo por alguma conexão que ela nunca entenderia. Ela queria perguntar mais, mas Ronaldo já os estava guiando para a casa. Ele destrancou a porta e as crianças correram para dentro, suas vozes ecoando de admiração. A casa era pequena, mas limpa, com tinta fresca e um leve cheiro de pinho. Um sofá básico ficava na sala, uma mesa na cozinha e camas nos quartos. Simples, mas mais do que Maria ousara sonhar. Sofia correu para uma janela, encostando o rosto no vidro. Mamãe, tem um quintal! Ela gritou. Helena abraçou seu urso com mais força, um sorriso rompendo sua timidez. Miguel chutou a bola de futebol de leve contra a parede, testando o espaço. Lucas permaneceu perto de Maria, com o olhar ainda cauteloso, mas suavizando-se. Lá fora, uma mulher se aproximou, com a prancheta na mão e um sorriso caloroso no rosto. Você deve ser Maria, disse ela. Sou a senhora Carter, do centro comunitário. Javier me ligou. Ela olhou para Ronaldo, arregalando os olhos brevemente antes de se concentrar novamente. Estou aqui para ajudar você a se instalar, com vagas de emprego, matrícula escolar, o que precisar. O peito de Maria se apertou de gratidão. Não era apenas uma casa. Era uma tábua de salvação. Uma rede de apoio que ela nem sabia que existia. A senhora Carter lhe entregou uma pasta com recursos, listas de empregos locais, um calendário de compras de alimentos, até mesmo um contato para aulas particulares gratuitas para as crianças. As mãos de Maria tremiam ao pegá-la, impressionada pela mudança repentina em seu mundo. Ronaldo observava em silêncio, sua presença firme, mas discreta. Ele não buscava atenção, não posava para fotos nem chamava atenção para seu papel. Em vez disso, virou-se para as crianças e jogou a bola de futebol para Miguel. Mostrem o que vocês têm, disse ele, entrando no quintal. As crianças o seguiram, suas risadas quebrando a tensão da manhã. Maria observava, com o coração pulsando. Miguel driblava a bola, enquanto Sofia o incentivava. Ronaldo se juntou a eles, com movimentos naturais e riso genuíno. Por um instante, ele não era um astro, apenas um cara brincando com crianças, sua alegria tão real quanto a delas. A senhora Thompson seguiu em seu velho sedã, estacionando torto do outro lado da rua. Ela saiu, com os olhos marejados enquanto observava a cena. Maria, isso é um milagre, sussurrou, apertando a mão de Maria. Quem é ele? Maria hesitou, depois se aproximou. É o Ronaldo, disse ela suavemente. O queixo da senhora Thompson caiu, mas ela assentiu, entendendo a necessidade de discrição. A vizinhança estava acordando agora, e os sussurros se espalharam como fogo. Algumas crianças em bicicletas diminuíram o ritmo, olhando para o homem jogando futebol no quintal. É, sussurrou uma delas, mas Javier as dispensou com um gesto, mantendo o momento em segredo. Maria sentiu uma pontada de medo. E se isso vazasse, se os repórteres a atacassem, se Ronaldo se arrependesse de ter ajudado? Mas ele parecia imperturbável, seu foco nas crianças. Ajoelhou-se ao lado de Sofia, mostrando-lhe como chutar a bola, suas mãos segurando as dela. Helena observou, seu urso esquecido, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Lucas ficou para trás, mas nem ele conseguiu resistir e acabou entrando no jogo. Sua expressão cautelosa se suavizou quando Ronaldo elogiou seu jogo de pés. À medida que o sol subia, Ronaldo deu um passo para trás, enxugando o suor da testa. Preciso ir, disse a Maria, em voz baixa. Mas você vai ficar bem. Eu sei. Ela queria agradecê-lo, extravasar a gratidão que queimava em seu peito, mas as palavras ficaram presas. Em vez disso, ela o abraçou, com os braços apertados, as lágrimas encharcando seu moletom. Ele a abraçou de volta, um abraço breve, mas caloroso,
e então se virou para as crianças. Continue praticando, disse ele piscando para Miguel. Você tem potencial. Entregou a Maria um cartão com um número. Para emergências, disse ele. Ligue para Javier se precisar de mim. Então ele se foi, entrando no SUV, o motor zumbindo enquanto ele dirigia. Maria estava parada na porta de sua nova casa, as chaves pesadas na mão, as risadas das crianças ecoando atrás dela. A vizinhança assistia, alguns admirados, alguns céticos, mas Maria não se importava. Era real. A casa, a esperança, a chance de recomeçar, tudo era real. A senhora Carter ficou, ajudando Maria a desempacotar os poucos pertences que haviam trazido, enquanto a senhora Thompson se movimentava na cozinha, insistindo em fazer o almoço. Javier permaneceu com um sorriso largo. Eu não achei que ele viria de verdade, admitiu. Mas ele viu sua história online e me ligou na hora. Disse que queria fazer algo de verdade. Maria sentou-se no sofá com a escritura no colo, os filhos brincando lá fora. O peso dos últimos meses, a perda do emprego, o abandono do marido, o despejo, ainda persistia. Mas agora estava mais leve, como um hematoma começando a desaparecer. Ela pensou nas palavras de Ronaldo. Um novo começo. Pensou nos filhos, seus rostos iluminados pela possibilidade. Sofia correu para dentro, com as mãos sujas do quintal, o sorriso largo. Mamãe, podemos plantar flores? Perguntou. Maria assentiu, e seu próprio sorriso surgiu. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que conseguia respirar. A vizinhança fervilhava de boatos, mas Maria guardou o segredo de Ronaldo exatamente como ele havia pedido. Ela sabia que não se tratava de fama ou manchetes. Tratava-se de seus filhos dormirem em camas naquela noite, de uma porta que ela pudesse trancar, de um futuro pelo qual pudesse lutar. À medida que o dia caía, Maria ficou no quintal, observando os filhos brincarem, a bola de futebol quicando entre eles. Em algum lugar, Ronaldo estava de volta ao seu mundo, mas ali, naquela pequena casa, ele havia deixado algo maior do que ele mesmo, uma centelha de esperança que queimaria pelos próximos anos. 3. O sol estava baixo sobre o bairro, sua luz dourada suavizando os limites das casas modestas, onde a vida pulsava com uma resiliência silenciosa. Meses se passaram desde que Maria Álvares e seus 4 filhos se mudaram para a nova casa, um presente de Cristiano Ronaldo, cujo silencioso ato de bondade havia remodelado seu mundo. A pequena casa, com seu revestimento branco e um pedaço de grama, erguia-se como um farol de esperança na rua. Maria estava na cozinha, com as mãos polvilhadas de farinha, abrindo massa para tamales que venderia na feira de fim de semana. O aroma de palha de milho fervendo enchia o ar, misturando-se às risadas de Sofia e Helena, que coloriam a mesa. Miguel praticava truques de futebol no quintal, a bola batendo ritmicamente contra seus tênis, enquanto Lucas, agora com 16 anos, estudava em uma carteira espremida no canto, seus livros didáticos com orelhas de cachorro mais estimados. A casa estava viva. Atulhada de desenhos colados nas paredes, um vaso de flores silvestres que Sofia havia colhido e o zumbido fraco de um rádio tocando músicas antigas. O coração de Maria se encheu de alegria ao observar os filhos, cujos rostos não mais se obscureciam pelo medo. O peso do despejo, as noites no chão da casa da senhora Thompson, a fome torturante, eram lembranças agora, não correntes. Ela havia conseguido um emprego de meio período em uma padaria local, graças à senhora Carter, a assistente social que se tornara uma presença constante. O negócio de tamales de Maria também estava crescendo, e suas receitas atraíam multidões no mercado. Cada venda parecia um passo em direção à dignidade, uma forma de honrar a segunda chance que lhe fora dada. Lá fora, o bairro também havia mudado. A onda do gesto de Ronaldo espalhou-se para além da porta de Maria. A senhora Thompson, inspirada pela gentileza que testemunhara, iniciou um almoço comunitário semanal, com sua varanda lotada de vizinhos compartilhando pratos de frango frito, arroz e tortas caseiras. Javier, o voluntário da comunidade, organizou um dia de limpeza,
e crianças de bicicleta participaram, carregando sacos de lixo com orgulho. A rua parecia mais leve, como se um ato tivesse lembrado a todos que a esperança pode criar raízes mesmo em solo duro. Maria percebeu isso em pequenos momentos. Um vizinho entregando material escolar para Helena, outro se oferecendo para consertar a bicicleta de Miguel. Mas a história do presente de Ronaldo ainda era um sussurro, uma história meio desmentida. Alguns vizinhos juravam que era um mito, que Maria havia entrado na casa por sorte por meio de uma instituição de caridade. Outros, como a senhora Thompson, sabiam a verdade, mas a mantinham em segredo, respeitando a maneira discreta com que Ronaldo transitava por seu mundo. Maria não se importava com o ceticismo. Ela não precisava que ninguém acreditasse. Todas as noites, quando trancava a porta e colocava os filhos na cama, ela sentia a verdade em seus ossos. A casa era dela, seus filhos estavam seguros, e isso bastava. Certa tarde, enquanto Maria preparava tamales, bateram à porta. Era Emily, uma jovem repórter do jornal local, com o caderno debaixo do braço e os olhos brilhantes de curiosidade. Maria, podemos conversar? Perguntou ela, com a voz gentil, mas ansiosa. Javier havia deixado escapar uma pista da história em uma reunião comunitária, e Emily, que crescera a 2 ruas de distância, não resistiu a investigar mais a fundo. Maria hesitou, limpando as mãos no avental. Ela havia evitado chamar a atenção, com medo de transformar o presente de Ronaldo em um espetáculo. Mas o sorriso de Emily era gentil, suas perguntas suaves. Eu só quero entender, disse ela, sentada à mesa da cozinha enquanto Sofia lhe oferecia um desenho a giz de cera. Maria suspirou, olhando para as crianças, e então começou a falar. Contou sobre o despejo, a noite de desespero, o SUV parando no escuro. Descreveu a voz baixa de Ronaldo, as compras, as chaves, a escritura. Suas palavras eram lentas, carregadas de emoção, mas ela não chorou. Ela já tinha chorado o suficiente. Emily rabiscava notas, com os olhos arregalados, mas prometeu manter o nome de Ronaldo fora de circulação, a menos que ele aprovasse. Eu verifiquei a escritura, disse ela, quase timidamente. É real. Um fundo fiduciário em nome dele comprou a casa. Mas por que ele não contou a ninguém? Maria sorriu com o olhar distante. Porque ele não fez isso para ganhar aplausos. Ele fez isso por nós. A visita de Emily mexeu com Maria. Ela estava tão focada em sobreviver, pagar contas, alimentar as crianças, construir seu negócio, que não parou para refletir sobre o quão longe eles tinham chegado. Lucas estava se destacando na escola. Seu sonho de faculdade não era mais uma fantasia. A senhora Carter o ajudou a se candidatar a bolsas de estudo. E seu professor de matemática, Sr. Rivera, ficou até tarde para dar aulas particulares. Miguel, inspirado pelo jogo de futebol de Ronaldo no pátio, entrou para um time local, sua confiança crescendo a cada gol. Helena, antes tão tímida, lia livros em voz alta para Sofia, com a voz clara e orgulhosa. E Sofia, a caçula, plantou um pequeno jardim na frente, com seus calêndulas florescendo em tons de amarelo. Maria sentiu um orgulho tão forte que doía. Ela lutou por esta vida, mas não fez isso sozinha. O presente de Ronaldo foi a centelha, a orientação da senhora Carter o combustível, a gentileza da senhora Thompson o calor. Até Javier, com sua energia inesgotável, se tornou família, passando por lá com compras ou notícias de eventos da comunidade. Maria queria agradecer a todos, mas as palavras pareciam pequenas em comparação com o que lhe haviam dado. Certa noite, enquanto as crianças jantavam, bateram novamente. Maria abriu a porta e seu coração parou. Lá estava Ronaldo, de jeans e camiseta desbotada, o boné abaixado. As crianças ficaram paralisadas com os garfos a meio caminho da boca e então explodiram em aplausos. Sofia correu até ele, abraçando suas pernas, enquanto Miguel gritava: "Você voltou!" Helena sorriu radiante, e Lucas, normalmente tão reservado, abriu um sorriso largo. Maria levou as mãos à boca, com lágrimas nos olhos. "Achei que não te veria de novo", disse ela, com a voz rouca. Ronaldo sorriu, os olhos se enrugando.
Queria ver você, disse ele simplesmente, entrando. A casa parecia menor com ele dentro, mas também mais aconchegante. Ele carregava uma mochila, que colocou sobre a mesa, tirando o material escolar. Cadernos, lápis, uma calculadora para Lucas. Para o novo ano letivo, disse ele, entregando um envelope a Maria. E isto, para o futuro deles. Dentro, havia uma carta descrevendo uma pequena bolsa de estudos, suficiente para cobrir as inscrições para a faculdade ou para a escola técnica dos filhos. Maria balançou a cabeça, impressionada. Você já fez demais, disse ela, mas Ronaldo a dispensou com um gesto. Não se trata de mim, disse ele. É sobre eles. Eles estavam sentados no pátio, as crianças mostrando seus desenhos para Ronaldo, Miguel driblando a bola de futebol, Helena recitando um poema que havia escrito para a escola. Ronaldo ouvia, com a atenção plena, o riso fácil. Maria observava, o coração transbordando. Ele não era o astro da TV, era apenas um cara que se importava, que se lembrava de como era lutar. A senhora Thompson passou por ali, com os olhos brilhando ao reconhecê-lo. Você é problema, sabia? Provocou ela. E Ronaldo riu, abraçando-a como um velho amigo. Javier também chegou, com um sorriso largo. Cara, você está facilitando demais o meu trabalho, brincou ele, mas seus olhos estavam marejados. A noite se estendia, o ar fresco, as estrelas brilhantes. Antes de ir embora, Ronaldo puxou Maria de lado. Você é forte, disse ele. Mais forte do que eu jamais poderia ser. Continue. Ela assentiu, com lágrimas caindo, e o abraçou forte. Ele entrou na SUV, acenando uma vez antes de partir, a noite o engolindo tão silenciosamente quanto chegara. Na semana seguinte, Maria foi convidada para falar em um evento em um centro comunitário, um encontro para adolescentes que enfrentavam suas próprias dificuldades. Ela subiu ao pódio com as mãos suadas e o vestido simples mas limpo. As crianças sentaram-se na primeira fila, com os rostos orgulhosos. Eu não sou especial, começou ela, com a voz firme. Sou apenas uma mãe que chegou ao fundo do poço. Mas alguém me viu. Alguém acreditou em mim. E isso mudou tudo. Ela contou sua história, não por pena, mas para mostrar que a gentileza pode mudar o mundo. Os adolescentes ouviram, alguns chorando, outros concordando. Um garoto com um moletom bem apertado levantou a mão. Foi mesmo o Ronaldo? Perguntou. Maria sorriu, sem confirmar nem negar. Foi alguém que se importou, disse ela. É isso que importa. A sala explodiu em aplausos, não pela fama, mas pela verdade em suas palavras. Depois, um grupo de adolescentes iniciou um programa de mentoria inspirado em sua história, com Javier e a senhora Carter liderando o movimento. O bairro floresceu, campanhas de arrecadação de alimentos, aulas particulares gratuitas, uma clínica de futebol para crianças. Os tamales de Maria se tornaram um item básico em todos os eventos, e seu sorriso, um símbolo de resiliência. Anos depois, a casa ainda estava de pé, com as paredes cobertas de fotos. Lucas na cerimônia de aceitação na faculdade, Miguel marcando um gol, Helena lendo em um evento da biblioteca, Sofia com seu jardim. Maria, agora uma heroína local, nunca buscou fama, mas sua história se espalhou, uma lenda silenciosa de compaixão. Ronaldo nunca falava sobre isso, esquivando-se de perguntas em entrevistas com um sorriso cúmplice. Os melhores gols são aqueles que ninguém vê, ele dizia. E Maria, assistindo em sua pequena TV, concordava, com o coração transbordando. Ela pendurou uma placa na sala de estar, escrita com a caligrafia cuidadosa de Sofia. Lar é onde mora a esperança. O bairro, antes um lugar de luta, agora prosperava, seus habitantes unidos por uma crença compartilhada. Um ato de bondade poderia mudar tudo. Maria caminhava pelas ruas, seus passos leves, sua carroça de tamales uma visão familiar. Ela parava para ajudar um vizinho, compartilhar uma refeição ou ouvir uma história, e sempre carregava a lição de Ronaldo. A grandeza não está nos holofotes, é nos momentos de silêncio, quando você escolhe ver a dor de outra pessoa e fazer algo a respeito.
A história do ato silencioso de gentileza de Cristiano Ronaldo, que transformou a vida de Maria Álvarez e seus 4 filhos, ressoa profundamente, despertando emoções e oferecendo lições profundas que podem moldar nossa maneira de viver. É uma história que transcende o glamour da fama, revelando o poder bruto da compaixão em um mundo frequentemente ofuscado pelo interesse próprio. Ao refletir sobre a jornada de Maria, do desespero da demissão à esperança de um novo lar, fico impressionada com as camadas de humanidade entrelaçadas nessa narrativa. Não se trata apenas de uma celebridade doando uma casa. Trata-se de ver alguém sofrendo, agindo sem alarde e desencadeando um efeito cascata que eleva uma comunidade inteira. O peso emocional da história reside em sua autenticidade, a escolha de Ronaldo de agir nas sombras, a resiliência de Maria e a transformação da comunidade. Cada elemento oferece insights que podemos levar para nossas próprias vidas, nos incentivando a olhar além de nós mesmos e abraçar a força silenciosa da gentileza. A primeira coisa que me impressiona é o altruísmo de Ronaldo. Em uma cultura obcecada por curtidas, compartilhamentos e momentos virais, ele escolheu o silêncio. Sem câmeras, sem comunicados à imprensa, apenas um homem comovido pela luta de uma família. Isso desafia o ideal americano de sucesso, onde as conquistas são frequentemente medidas por aplausos públicos. As ações de Ronaldo nos lembram que o verdadeiro impacto não precisa de holofotes. Está nos pequenos momentos invisíveis. Ajudar um vizinho com as compras, ouvir os problemas de um amigo ou ser voluntário sem postar nada sobre isso. Sinto-me inspirado a repensar minhas próprias motivações. Com que frequência ajo por reconhecimento em vez de por cuidado genuíno? A lição aqui é clara. A grandeza está em fazer o bem por si só. Na minha vida, posso aplicar isso verificando minhas intenções. Estou ajudando por ajudar ou para ser visto? Seja dando uma gorjeta generosa a um garçom ou oferecendo uma carona a alguém necessitado, quero que minhas ações ecoem a humildade de Ronaldo, não sua fama. A resiliência de Maria é outra âncora emocional. Sua história, perder o emprego, o marido, a casa e ainda assim lutar pelos filhos, reflete as dificuldades que muitos enfrentam nos cantos esquecidos dos Estados Unidos. Sua dor é palpável. A vergonha do despejo, o medo de falhar com os filhos, o peso de não ter respostas. Mesmo assim, ela nunca desistiu. Mesmo em seus momentos mais sombrios, ela seguiu em frente, vendeu tamales e aceitou ajuda com elegância. Isso é duro porque reflete a coragem necessária para sobreviver às dificuldades. Nos Isuos, onde a mentalidade de se levantar é celebrada, a história de Maria acrescenta nuances. Ela não fez isso sozinha. Ela teve Ronaldo, a senhora Thompson, Javier e a senhora Carter. Isso me lembra que força não é apenas independência, é saber quando contar com os outros. Na minha própria vida, posso aplicar isso abraçando a comunidade. Se estou com dificuldades, procuro ajuda, seja com um amigo ou com um recurso local. E quando eu vir alguém se afogando, darei uma mão, não um julgamento. A jornada de Maria nos ensina que a resiliência se constrói por meio da conexão, não do isolamento. A transformação da comunidade é talvez a lição mais poderosa da história. O ato de Ronaldo não salvou apenas Maria, mas inspirou toda a vizinhança. Os almoços comunitários da senhora Thompson, as limpezas de Javier, as aulas particulares e as campanhas de arrecadação de alimentos surgiram de uma centelha de compaixão. Isso reflete o espírito americano em sua melhor forma, pessoas se unindo, não por obrigação, mas por inspiração. É um lembrete de que a gentileza é contagiante. Em um país frequentemente dividido por política, raça ou classe, esta história mostra como um ato pode unir pessoas. Fico comovido ao ver como um único gesto transformou céticos em crentes, cínicos em prestativos. Posso aplicar isso começando aos poucos na minha própria comunidade. Talvez seja organizando uma campanha de arrecadação de livros para crianças ou visitando um vizinho idoso. A questão é que não preciso ser rico ou famoso para fazer a diferença. Um único ato, comprar café para um estranho, orientar um adolescente, pode desencadear uma reação em cadeia. A história me desafia a ser a centelha,
Não esperar que outra pessoa a acenda. Emocionalmente, a história toca o coração porque é universal. Quem nunca sentiu o desespero de Maria, aquele medo avassalador de perder tudo? Quem nunca desejou que um Ronaldo aparecesse não com uma casa, mas com esperança? A alegria das crianças, o jardim de Sofia, os sonhos de futebol de Miguel, as aspirações universitárias de Lucas, me lembra da inocência e do potencial que todos queremos proteger. A saída silenciosa de Ronaldo, sua recusa em buscar elogios, desperta admiração, mas também uma pontada de convicção. Eu conseguiria agir com tanta humildade? O poder da história reside em seu contraste com o nosso mundo barulhento e autopromocional. É um chamado para priorizar a substância em vez da aparência. Na cultura americana, onde o sucesso é barulhento, pense em anúncios do Super Bowl ou postagens de influenciadores. Esta história é uma rebelião silenciosa. Ela diz que os verdadeiros heróis são aqueles que não precisam de uma hashtag. As lições que levo são práticas e profundas. Primeiro, haja com intenção. Ronaldo não ajudou Maria por acaso, ele a procurou por meio da campanha de arrecadação de fundos de Javier. Eu também posso ser intencional, buscando necessidades na minha comunidade, seja uma família em dificuldades ou um colega de classe solitário. Segundo, abrace a vulnerabilidade. A disposição de Maria em aceitar ajuda, apesar do orgulho, abriu as portas para a mudança. Posso praticar isso sendo honesta sobre minhas próprias necessidades e oferecendo apoio sem julgamento. Terceiro, pense a longo prazo. O fundo de bolsas de estudo de Ronaldo e o negócio de tamales de Maria mostram que a verdadeira ajuda empodera, não apenas resgata. Posso aplicar isso investindo no futuro dos outros, dando aulas particulares para uma criança, doando para uma bolsa de estudos ou ensinando uma habilidade. Por fim, mantenha a humildade. O silêncio de Ronaldo é um modelo de doação sem ego. Posso praticar isso celebrando o sucesso dos outros e mantendo minhas próprias contribuições discretas. Esta história também me desafia a redefinir o sucesso. Nos Estados Unidos, frequentemente buscamos riqueza, status ou seguidores. Mas Ronaldo, já no topo, encontrou significado em um ato silencioso. Maria, sem nada, encontrou força na perseverança. O sucesso nem sempre é um escritório de canto ou um vídeo viral. Às vezes, é uma criança dormindo em segurança ou o sorriso de um vizinho. Quero viver com essa perspectiva, medindo meus dias pelo bem que faço, não pelos elogios que recebo. O núcleo emocional da história, a esperança que surge do desespero, me lembra que, não importa quão sombria a vida se torne, um ato de bondade pode mudar tudo. Sinto-me inspirada a ser essa mudança, seja um pequeno gesto ou uma atitude ousada. Se esta história de compaixão e resiliência tocou o seu coração, não aguarde só para você. Curta para espalhar o amor, compartilhe este vídeo com seus amigos para inspirá-los e inscreva-se no nosso canal para mais histórias que nos lembram o que significa ser humano. Deixe um comentário abaixo, diga-nos o que você faria no lugar de Ronaldo ou Maria, ou compartilhe uma ocasião em que a gentileza mudou sua vida. Vamos manter essa onda de esperança.